E aí, pessoal, vamos falar sobre cálcio sérico, um exame de sangue, um exame laboratorial sempre pedido nos exames de rotina. E aí, para quem não sabe, necessariamente a palavra sérico significa a quantidade de componente presente no seu sangue. Então, cálcio sérico é a mesma coisa do que cálcio. É um exame de sangue para medir principalmente os níveis de cálcio na sua circulação. E assim, quando você pensa em valores de referência, normalmente algo em torno de 8,3 e 10,6 miligramas por decilitro. E vamos supor que você fez esse exame de cálcio e provavelmente ele deu aí dentro do normal, porque é normal dar dentro do normal, mesmo se você tem uma deficiência. Então tem aqui, por exemplo, aqui um exemplo do 9,6. E quando a gente pensa no cálcio, ele tem diversas funções no seu corpo, diversas mesmo, até mesmo para a contração do seu músculo cardíaco, né, do seu coração. Mas quando a gente pensa sobre o local que ele tem o maior reservatório nele, porque ele é o cálcio, ele é o mineral mais abundante que você tem no seu corpo, que ele tem principalmente o reservatório, que ele promove principalmente o fator constituinte dos seus ossos, da saúde óssea. Então é muito comum as pessoas falarem, fazerem essa relação que o cálcio é importante para a saúde dos seus ossos. E realmente é importante. E aí a minha pergunta que eu vou fazer, vamos supor que você fez um exame de sangue do seu cálcio sérico, né, ou do seu cálcio, e deu dentro da normalidade. Ele é importante para a saúde dos seus ossos. A minha pergunta que eu vou fazer, que eu te garanto que no final do vídeo você vai conseguir responder ela, que é: os níveis de cálcio estando dentro do normal no seu sangue significa que você tem uma boa saúde óssea? Ou seja, se o cálcio está normal, significa que a saúde do seu osso está boa, está normal? E aí, o que você acha? Sim ou não? Vou facilitar, vou te dar uma dica. Quando você tem níveis baixos de cálcio, ou seja, você fez o exame de cálcio sérico, deu abaixo do valor de referência, isso mostra que existe uma deficiência nutricional de cálcio. E aí você poderia citar, então, já que o cálcio é importante para a saúde dos seus ossos, uma diminuição nos níveis de cálcio poderia comprometer a saúde dos seus ossos. Então, dessa maneira aqui, está correto de você pensar. Mas novamente aqui, para a gente conseguir responder aquela primeira pergunta, o que é mais importante para o seu corpo? Qual que é a prioridade dele? Ele manter uma boa saúde, os níveis das reservas de cálcio dentro do seu osso, ou ele garantir uma boa quantidade de cálcio no seu sangue? Qual que é a prioridade do seu corpo quando você pensa aí na saúde de uma maneira geral? Cálcio no sangue ou cálcio no osso? E a resposta, ele tenta manter uma boa saúde, uma boa homeostasia, um equilíbrio principalmente do seu cálcio sérico, ou seja, o cálcio do seu sangue. E por que isso, né? Você não falou que o cálcio é imprescindível para uma boa saúde óssea? Realmente é, só que o cálcio ele tem funções em diversos locais do seu corpo, como já citado no vídeo, até mesmo para contração. No caso, posso citar a contração do seu coração, para o seu coração bater, ele é dependente de cálcio. Então, se você tem níveis mais baixos de cálcio, você pode ter, por exemplo, um quadro de uma osteoporose e seu coração está lá funcionando normalmente. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes você pode ter níveis normais de cálcio sérico, ou seja, dentro do valor de referência, e seu osso está todo ferrado. Já tem um processo de osteoporose acontecendo, você está mais sujeito a fratura, mas você fez lá seu examezinho de cálcio, tá pleno, tá dentro do valor de referência, tá dentro da normalidade. Então, isso é um sinal de alerta. E por que que acontece isso, pessoal? Como é que a gente consegue tirar o cálcio de dentro, né? Qual é esse mecanismo que acontece? Você tem na sua tireoide, né? Você tem as glândulas da paratireoide. Então, lá na sua paratireoide, você produz o hormônio delas, conhecida como PTH. O H é de hormônio e PT é de paratireoide. Então, paratireoide é hormônio, o hormônio das paratireoides. Qual que é a função do PTH? Ele é um sensor de cálcio no seu corpo, um sensor de cálcio sérico. Quando ele começou a reduzir e percebeu que o seu cálcio começou a cair na circulação, ele começa a subir os seus níveis de PTH. Então a função do PTH é garantir uma boa saúde do seu cálcio na circulação, bons níveis de cálcio na circulação.
E como ele vai fazer isso? Aí, diversos mecanismos. Um deles, por exemplo, é arrancar do maior reservatório que você tem de cálcio no seu corpo, que acaba sendo nos seus ossos. Então, ele aumenta a excreção de cálcio de dentro do seu osso para cair na circulação, para você manter níveis estáveis e garantir, por exemplo, uma contração em diversos locais. Mas só assim? Ele só arranca do cálcio? Ele só arranca do osso? Não, já fiz um vídeo específico sobre saúde óssea e vitamina D, que eu até explico um pouco sobre o PTH, mostrando, por exemplo, que um dos mecanismos de ação do PTH é fazer a ativação da vitamina D. Ele ativa ela, ele favorece a segunda hidroxilação dela, porque a vitamina D é de importância extrema quando você pensa no metabolismo do cálcio. Ela é uma das responsáveis para garantir uma boa absorção de cálcio. Então, às vezes, você faz um consumo adequado de cálcio, mas quando você tem níveis reduzidos de vitamina D, você pode favorecer a redução dessa absorção do cálcio, vai reduzir os níveis de cálcio na sua circulação e vai subir o seu PTH. Então, aqui, o que eu acabei de citar, vamos supor então que você faça um baixo consumo de cálcio, você consome poucas fontes alimentares que contêm cálcio. Vai reduzir os seus níveis de cálcio sérico, vai gerar um sinal de alerta nas suas paratireoides, elas vão produzir em PTH, e o PTH, então, já que você não obtém na alimentação, ele vai, por exemplo, arrancar do seu osso esse cálcio e garantir uma boa quantidade de cálcio nesse seu exame. E vamos supor também que você tem uma deficiência de vitamina D, e a vitamina D é importante para conseguir fazer a absorção desse cálcio. Então, às vezes, você faz um bom consumo de cálcio, só que você não consegue absorver porque você tem níveis baixos de vitamina D. Nesse quesito, então, vai reduzir os seus níveis de cálcio sérico, porque você está ingerindo, mas não está absorvendo, vai elevar os níveis de PTH e ele vai ficar tirando do seu osso para conseguir, por exemplo, normalizar esses níveis de cálcio. Então você percebe aqui que analisar basicamente o cálcio sérico não descarta a possibilidade de você ter que fazer uma densitometria óssea, por exemplo, para garantir uma boa saúde óssea. Mas existem outros exames que também, no exame laboratorial, exames de sangue, eu como nutricionista não posso pedir uma densitometria. Então peço exames de sangue para conseguir fazer uma avaliação e caso eu suspeite de alguma coisa, eu faço o encaminhamento, por exemplo, com um clínico geral para conseguir investigar um pouco mais. Então, sempre quando você quer garantir uma boa saúde óssea, não verifique apenas os níveis de cálcio sérico, ele não significa nada. O que é importante também você pedir é pedir os níveis de PTH. Quando ele está realmente mais alto, você poderia falar que talvez você tenha uma deficiência de cálcio, seja nutricional, ou seja absortiva, ou seja por competidores que você está ingerindo junto com esse cálcio, ou fatores antinutricionais, e está fazendo com que esse PTH aumente para arrancar principalmente o cálcio desses seus ossos, garantindo então uma piora na saúde do seu osso. Então, e vamos supor um outro cenário, que, por exemplo, você verificou que tem níveis não deficientes, mas mais próximos do percentil inferior quando você pensa no seu cálcio sérico, só que os níveis do seu PTH deu baixo. Ou seja, não faz muito sentido, porque já que o PTH é um sensor de cálcio, quando o cálcio começa a reduzir, ele teria que aumentar. E quando ele está baixo? Lembrando que aqui eu estou falando exclusivamente sobre nutrição, porque é um canal de um nutricionista, tá? O que é importante ressaltar quando a gente pensa sobre a síntese de PTH, a formação de PTH, ele é dependente de um mineral, que é conhecido como magnésio. Então, quando você tem níveis baixos de magnésio, você pode diminuir a produção de PTH. Diminuindo a produção de PTH, você pode perder um dos controles dessa homeostasia, desse equilíbrio de cálcio na sua circulação. E como é que a gente faz para analisar, por exemplo, os níveis de magnésio? Normalmente também, da mesma maneira que é pedido o cálcio sérico, que não serve para muita coisa, também é pedido o magnésio sérico, ou seja, o magnésio do seu sangue, que normalmente varia de 1,3 a 2,7 miligramas por decilitro. Igualzinho o cálcio, ele também não mostra o seu consumo ou seus valores ideais de magnésio que você tem, tá bom? Aí você me quebra, né, Ciro? Putz, eu peço cálcio, eu peço magnésio, como é que eu faço para conseguir analisar? Então, como é que eu sei se o cara tá deficiente em magnésio, se ele pode estar dentro do valor de referência e realmente apresentar uma deficiência que pode atrapalhar o PTH?
Uma coisa que você aprende às vezes com a prática clínica é que às vezes se está abaixo de 2, mesmo estando dentro do valor de referência, já desconfie que tem uma deficiência de magnésio acontecendo e você pode aumentar fontes alimentares ou fazer a suplementação. Quando você pensa no magnésio para você conseguir analisar, a primeira opção, né, de exame laboratorial, mas dificilmente o convênio vai reembolsar, é o magnésio eritrocitário. Ele espelha um pouquinho melhor a quantidade, os seus níveis de magnésio. A segunda opção é o magnésio urinário de 24 horas, só que como o próprio nome diz, é uma coleta de urina durante 24 horas. Da mesma maneira, se você for fazer essa coleta de urina, também já compensa pedir o cálcio urinário, porque o cálcio urinário também é um melhor marcador do que o cálcio sérico, tá? Também é uma segunda opção. E a terceira opção é você realmente analisar o magnésio sérico, verificar se está pelo menos acima de 2 miligramas por decilitro. E mais importante que tudo isso é você analisar os sinais, os sintomas, o consumo de fontes alimentares, e não coloquei nas imagens aqui também, mas a presença dos fatores de risco. Então, verifica se o seu paciente, mesmo estando em níveis ideais, se ele consome fontes de cálcio presente em leite, né, em laticínios, então em iogurte, em queijo, ou em fontes como, por exemplo, nas amêndoas, e se ele tem a presença de sintomas que podem ser provocadas pela deficiência de magnésio, como, por exemplo, uma mão, mas não só necessariamente a mão, mas os membros, tanto braço como perna, formigando, ou a perda de apetite, ou alterações na sua contração, na sua frequência cardíaca. Quando você pensa, por exemplo, no magnésio, fontes alimentares, principalmente em vegetais folhosos, então o principal deles posso citar, por exemplo, a rúcula, mas presente em sementes, como a semente de abóbora e o cacau, né? Não o chocolate ao leite, mas aquele cacau 70, 80, 90% se você for pensar em chocolate. Quando você tem uma deficiência de magnésio, é comum o aparecimento de depressão, de ansiedade, de dores de cabeça, de insônia, de constipação intestinal. Então analise isso, lembrando que o uso de inibidores de bomba de próton, como por exemplo o prazol, pode aumentar também a excreção, né? Na verdade, que não aumenta a excreção, ele diminui a absorção de magnésio. O consumo de álcool aumenta a excreção de magnésio. Então, o fator de risco também é interessante. Foi analisado que, por exemplo, em indivíduos diabéticos, mais ou menos em torno de 25 a 27% desses indivíduos estudados apresentavam níveis mais baixos de magnésio. Magnésio é importante, por exemplo, para essa produção, não só magnésio, mas também o cálcio é importante para essa produção e essa excreção da insulina, um hormônio responsável para garantir uma homeostasia na sua glicose sanguínea. Tá bom? Então, fonte alimentar, fator de risco, exames são tudo interessantes para você conseguir analisar uma boa saúde óssea. Lembrando também, como eu citei no início, na verdade foi mais ou menos na metade do vídeo, que eu falei que uma coisa que também pode interferir com essa quantidade de cálcio sérico, que vai fazer a retirada desse cálcio de dentro dos seus ossos, podem ser competidores ou fatores antinutricionais. E um deles específico é o fósforo. Quanto maior o consumo de fósforo, pode reduzir essa razão aí dos níveis de cálcio e, consequentemente, como mostra aqui esse gráfico, elevar os níveis de PTH. Ou seja, quanto menor essa razão cálcio dividido por fósforo, maior os níveis de PTH. E a maior fonte de fósforo da nossa alimentação, hoje em dia, que é considerado um veneno na maior parte dos estudos, é o refrigerante. O consumo exacerbado de refrigerante aumenta a quantidade de fósforo, que pode prejudicar a absorção desse cálcio. Reduzindo a absorção desse cálcio, você pode comprometer então a quantidade de cálcio na sua circulação, favorecendo que o PTH aumente para retirar mais cálcio dos seus ossos para garantir uma normalização na sua circulação. Então, aqui basicamente uns exames que seriam interessantes quando você quer analisar realmente os níveis do seu cálcio sérico e garantir aí boa saúde óssea. Então, níveis ótimos de cálcio e uma boa saúde óssea. Lembrando que isso não descarta a importância da densitometria, mas basicamente você pode pedir o cálcio sérico ou até mesmo o cálcio ionizado. O cálcio ionizado, ele é até mais sensível para verificar uma deficiência do que o cálcio sérico. Então, o cálcio iônico também é interessante pedir. Quando você pensa no cálcio, para você garantir uma boa absorção, você precisa da vitamina D, então você pode também pedir a 25-hidroxivitamina D, que é o melhor formato para você analisar a vitamina D, e você pode também analisar os níveis de fósforo para ver conseguir essa relação entre cálcio e fósforo. Também é interessante você pedir o PTH, que é o parato-hormônio, analisando sempre que é interessante ficar principalmente nos valores
medianos, na média realmente desses percentis. Se ele está mais reduzido, poderia ter uma associação aí com uma deficiência, por exemplo, de magnésio. Então você poderia pedir o magnésio sérico, ou eritrocitário, ou urinário, como já citado anteriormente. E o que não foi citado, você também pode pedir o tempo de protrombina, que é um marcador indireto para analisar os níveis de vitamina K. Porque vitamina K também é imprescindível para conseguir favorecer uma boa saúde óssea, favorecendo principalmente esse turnover ósseo. E é interessante que quando você analisa dessa maneira, você percebe que quando você pensa nos medicamentos para osteoporose ou para melhorar a sua saúde óssea, os componentes que normalmente apresentam dentro desse suplemento é o cálcio, que normalmente está no formato citrato ou no formato quelado, pode estar associado com magnésio, que também pode estar no formato citrato ou no formato quelado. Alguns adicionam, por exemplo, vitamina D3, que é o colicalciferol. Nunca encontrei nenhum suplemento que coloca vitamina D2, que é o ergocalciferol. E também é comum colocarem, por exemplo, a vitamina K2, ou o MK7, ou MK4, que também são formas dessa vitamina K. Então, dessa maneira, você consegue entender, né? Porque basicamente tudo isso influencia para garantir, então, uma boa saúde óssea. Garantir uma boa saúde óssea, você não se engana quando esse cálcio sérico está dentro do padrão, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. E não analise o cálcio sérico de maneira isolada.